E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos responder a seguinte pergunta: como determinar o máximo divisor comum, ou seja, o MDC geométrico, entre dois números? E como exemplo, nós vamos determinar o MDC entre os números 9 e 40, considerando um retângulo e uma subdivisão desse retângulo em vários quadrados. E a partir dessa subdivisão, nós vamos determinar o MDC entre esses dois números. Mas antes de irmos para este exemplo, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Então vamos agora analisar este exemplo. Para determinar o MDC geométrico entre os números 9 e 40, nós vamos começar construindo um retângulo cujos lados têm medidas iguais a 40 e 9. E nós vamos considerar este retângulo e subdividi-lo em vários quadrados. E nesse caso, será a quantidade mínima de quadrados possível que nós podemos construir aqui dentro deste retângulo. Pensando nisso, o lado do maior quadrado que nós podemos construir, ele só pode ser igual a 9. E para saber quantos quadrados de lado 9 nós podemos construir aqui dentro deste retângulo, nós vamos dividir 40 por 9. E ao fazer esta divisão, nós conseguimos determinar que, pelo quociente, nós vamos saber quantos quadrados nós teremos aqui dentro. Então vamos para a divisão. Nós começamos considerando o 40 dividido por 9, mas nós também sabemos que o 40 não está na tabuada do 9, e o número mais próximo é resultado de 9 vezes 4, que é igual a 36. E ao subtrair 36 de 40, o nosso resultado é igual a 4. Agora que nós chegamos aqui no resto igual a 4, que no caso é menor que o divisor, nós vamos utilizar tanto o quociente dessa divisão quanto esse resto. O quociente representa a quantidade de quadrados de lado 9 que nós conseguimos construir aqui neste retângulo. E para facilitar a visualização, nós vamos colocar aqui os 4 quadrados. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 quadrados de lado 9. Mas com esses 4 quadrados de lado 9, nós conseguimos preencher aqui um comprimento de 36. Então, de 36 para 40, o que falta é exatamente o número que nós temos aqui no resto. Ou seja, essa medida que nós temos aqui é igual a 4. Portanto, agora nós temos um retângulo 4 por 9. E agora, a partir desse segundo retângulo, nós vamos determinar o número máximo de quadrados que nós podemos construir aqui dentro. E o lado do maior quadrado possível só pode ser igual a 4, porque nós não conseguimos construir mais quadrados de lado 9, porque 9 é maior do que 4. E nós vamos determinar agora quantos quadrados de lado 4 nós podemos construir aqui. E para isso, nós vamos dividir 9 por 4. E ao considerar esta divisão, nós temos 9 dividido por 4, e nós temos que pensar qual número da tabuada do 4 se aproxima do 9. E nós sabemos que este número é resultado de 4 vezes 2, que é igual a 8, e 9 menos 8 é igual a 1. Agora que o nosso resto é menor do que o divisor, nós já podemos utilizar o quociente e também o resto. O quociente representa a quantidade de quadrados de lado 4 que nós conseguimos construir, ou seja, nós temos 2 quadrados de lado 4. E na figura nós teríamos o seguinte, os 2 quadrados com lado 4 exatamente aqui. No entanto, esses 2 quadrados com lado 4 vão fechar aqui um comprimento na vertical de 8, mas o total é igual a 9. Portanto, aqui sobra uma medida igual a 1, que é exatamente o número que nós obtivemos aqui no resto. Ou seja, este segmento que nós temos aqui, ele mede 1. E o que nos restou agora ainda foi um retângulo, e este retângulo tem as seguintes medidas, 4 por 1. E agora, para determinar quantos quadrados nós conseguimos construir aqui, e sabendo que esses quadrados têm lado 1, porque o lado 1 é o menor dos lados deste retângulo, nós vamos dividir 4 por 1 para determinar quantos quadrados nós podemos construir aqui. E nessa divisão, nós sabemos que 4 está na tabuada do 1 e 4 é resultado de 4 vezes 1. Ou seja, nós vamos subtrair 4 do número 4. E 4 menos 4 é igual a 0. Agora, neste ponto, nosso resto é 0 e é menor que o divisor 1. E nós vamos utilizar tanto o quociente quanto o resto. O nosso quociente é igual a 4, e esse 4 representa a quantidade de quadrados de lado 1 que nós conseguimos construir aqui. Ou seja, nós temos um total de 4 quadrados de lado 1. Vejamos, nós temos aqui esses 4 quadrados vermelhos.
E ao construir esses 4 quadrados, nós preenchemos toda a figura. Isso significa que quando nós chegamos neste ponto, nós também teremos um resto igual a zero e nós já chegamos ao MDC geométrico entre 9 e 40. Mas qual será a medida desse MDC? E a resposta para esta pergunta é a seguinte: o máximo divisor comum, ou MDC geométrico, é dado pela medida do lado do menor quadrado que compõe a figura inicial. Então, na figura inicial nós tínhamos um retângulo que foi subdividido em vários quadrados, e o MDC entre os números 9 e 40 é dado pela medida do lado do menor quadrado. E dentre todos esses quadrados que nós construímos, o menor deles tem lado igual a 1. Portanto, isso significa que o MDC entre 9 e 40 é igual a 1. E esta ideia do MDC geométrico, que é dado pela medida do lado do menor quadrado, essa ideia funciona para o cálculo do MDC entre quaisquer dois números, desde que a gente utilize esse mesmo raciocínio, de sempre ir construindo o maior quadrado possível até que a gente consiga preencher todo o retângulo da figura inicial. E você já conhecia essa estratégia para determinar o MDC geométrico entre dois números? E você sabe como calcular o MDC entre dois números utilizando a decomposição em fatores primos? Se você não conhece essa outra estratégia, eu vou deixar um link no qual eu explico como nós podemos fazer este cálculo também. E você conseguiu compreender como nós podemos determinar o MDC geométrico entre dois números? Você ficou com alguma dúvida nesse vídeo? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E com relação a este conteúdo, no nosso próximo vídeo nós vamos responder uma pergunta. E a pergunta que nós vamos responder é a seguinte: como nós podemos determinar o MDC geométrico entre 24 e 60? Lembrando que nós já fizemos um vídeo neste canal no qual nós calculamos o MDC entre 24 e 60, mas utilizando a estratégia de decompor esses números em fatores primos. E no nosso próximo vídeo sobre MDC, nós vamos determinar o MDC geométrico entre esses dois números. Ou seja, nós vamos considerar um retângulo cujos lados medem 24 e 60, e a partir deste retângulo nós vamos construir alguns quadrados e chegar ao número que representa o MDC entre esses dois números. E assim nós teremos mais exemplos de como determinar o MDC geométrico entre dois números. E para saber mais informações sobre MDC, eu vou deixar aqui o link de uma playlist sobre este conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todas as novidades que são postadas aqui diariamente. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.